convidamos para o painel S, Responsabilidade Social nas Empresas, pequenas ações que fazem a diferença, o administrador Júlio Loureiro, mestre em administração, especialização em logística, MBA em gestão de negócios e técnico em edificações. Também é professor universitário de pós-graduação, finalista do Prêmio FEComércio São Paulo de Sustentabilidade. E a responsável pela mediação desse painel é a administradora Rosângela Arruda, conselheira do CRA-RJ. Sejam bem-vindos. Gostaria de cumprimentar a cada um de vocês aqui nesse nosso público presente, que está uma plateia bem bonita, hein? E também a todos os nossos internautas que estão aqui ligados conosco. Gente, continuem ligados, porque o início foi bonito, mas tem muita coisa boa e rica ainda para a gente desfrutar aqui nesse evento de hoje. Bom, por esse evento, eu costumo dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que sempre fala assim, não viemos aqui a esse mundo a passeio. Cada um de nós tem uma missão a cumprir. E essa missão, ela precisa ser realizada de maneira integral. Então, eu solicito que cada um de vocês desenvolva uma soft skill, né, Ana? Uma soft skill chamada compaixão, não no sentido de alguma coisa menor, pequena, em que a gente vai olhar como, sei lá, mas como um motor que vai ligar alguma coisa dentro de cada um de vocês. Eu estou até emocionada porque, enquanto vocês estavam falando aqui, eu lembrei de um trabalho grande que eu fiz na Rocinha, em que a gente, com a pessoa que era antes de você, na Conlurb, nos ajudou bastante com caminhão e outras coisas mais, e a gente arrecadou dinheiro com material reciclado, com material reciclável, e a gente montou 2 brinquedotecas em creches dentro da comunidade. E, na época, também a gente montou uma pracinha no local chamado Laboriô, que você deve conhecer. Tudo com um trabalho de mutirão dentro dessa comunidade. Eu ainda fico emocionada. Foi um trabalho muito bonito. Então, por isso eu falo dessa compaixão, a compaixão que vai mexer e movimentar cada um para fazer mais, para fazer diferente, para ajudar, para contribuir para esse mundo que todo mundo diz assim, esse mundo não está bom, eu queria um mundo assim, eu queria um mundo assado. Mas qual é a responsabilidade pessoal de cada um na construção desse mundo que você quer e que você deseja? Então, agora a gente vai ouvir aqui o professor Júlio Loureiro para falar de responsabilidade social. Estamos todos irmanados nessa caminhada para que a gente realmente use dessa ação que cada um pode empreender e fazer e construir esse mundo melhor, esse mundo diferente, esse mundo sustentável, esse mundo amigável que cada um de nós deseja, quer e que vai ser muito bom para todos nós. Professor Júlio, obrigada. Bom dia a todos, sejam de paz e luz os nossos pensamentos, nessa linda e maravilhosa manhã, dia do administrador. Obrigado aos administradores aqui presentes e a vocês que estão assistindo esse conteúdo teletransmitido e também a vocês que vão assistir esse conteúdo que ficará gravado nas nossas redes sociais. O nosso bate-papo de hoje, ele passa exatamente pelo que a nossa administradora Rosângela falou, e agradeço as gentis palavras dela, porque, na verdade, isso que vai ser dito e falado, não só por mim, mas também pelos colegas que me antecederam e aqueles que virão depois falar, fala muito de pequenas ações que muitas vezes já praticamos de forma, às vezes até desapercebida,
mas que podem sim ser observadas com um novo prisma, com um novo olhar, e a partir daí ter um novo significado. Este aqui sou eu, já foi apresentado a vocês, tenho, linhas de pesquisa voltadas nesta área de sustentabilidade, de mobilidade urbana sustentável, e atuo aqui no CRA em duas comissões temáticas, a Comissão de Gestão em Logística e a Comissão de Gestão em Turismo. E quando a gente pensa no ESG nas organizações, a gente pensa exatamente nesses três pilares. O meio ambiente, que é a questão ambiental, o social, que é o foco da nossa conversa de hoje, e a parte de governança, que será a palestra seguinte. E, obviamente, isso perpassa, muitos de nós nos perguntamos, mas não seria o ESG mais uma modinha, mais um modismo, mais um evento que veio fazer parte do dia a dia das organizações, que agora vem sido tão falado, tão discutido? Não, na verdade ele vai muito além disso. Ele faz parte de uma preocupação, como o Edson antecipou, da questão, não tem plano B, é o plano A. É o nosso planeta, é a nossa casa, e a parte de cada um de nós, com certeza, dará um novo significado e temos a possibilidade, sim, de fazer toda a diferença. E, obviamente, ele traz consigo a necessidade de uma reflexão, da incorporação de valores e fatores socioambientais. Exatamente a partir daí, eles podem, já existindo, serem ampliados e, não existindo, eles podem ser desenvolvidos e aplicados em diversas situações. A parte do S, que é exatamente o social, tem tudo a ver como a organização enxerga o ambiente onde ela está inserida. Por quê? A empresa não existe isolada. Existem ali os funcionários, existem os fornecedores e principalmente os clientes, que a partir deste novo olhar começam a perceber que esta empresa não é somente um ótimo lugar para se trabalhar, não é somente uma empresa que produz algo de qualidade, não. Ela consegue fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, atender a questão da responsabilidade social que cada empresa tem consigo. E, obviamente, pensando nessa responsabilidade social, poderia surgir a seguinte questão: mas a empresa já recolhe impostos nas três esferas, municipal, estadual e federal, então ela já contribui de alguma forma, pois o recolhimento do imposto, por si só, já serve como forma de financiamento de diversas ações sociais. Mas nós entendemos, e o universo, o planeta entende, que não é suficiente, que podemos sim desenvolver outras ações e justamente ações que podem ser feitas por empresas de qualquer tipo, tamanho, sejam elas públicas ou privadas. Poxa, Júlio, mas eu tenho uma empresa de pequeno porte, como é que eu posso fazer isso? Sim, mais adiante veremos diversas possibilidades que empresas, mesmo as mais, que estão iniciando, aquelas empresas que estão começando as suas atividades, que ainda contam com poucos funcionários, elas têm sim a possibilidade de contribuir de diversas maneiras. E, obviamente, quando a gente fala de responsabilidade social, eu gosto de lembrar que isso tem tudo a ver com a cara do brasileiro. Porque nós já trazemos muitas ações, muitas possibilidades de engajamento, muitas possibilidades de você trazer e emprestar coisas que você já faz no seu dia a dia também para as organizações. Então, são modelos que podem sim ser inspiradores e, obviamente, catalisadores desse movimento. Não adianta a gente pensar que isso vai ocorrer de uma forma geral, de uma só vez, não. Mas a gente precisa sim dar o primeiro passo. E essas ações permitem que as chamadas partes interessadas, que interagem com essa empresa, que interagem com essa organização, possam vir a reboque, possam de alguma forma fazer parte desse movimento e, a partir daí, aquela iniciativa ela começa a ter outros contornos. E quem são essas partes interessadas? São os acionistas, empregados,
clientes, fornecedores, organizações não governamentais, as próprias as esferas governamentais, a comunidade e o entorno onde esta empresa está inserida. Pois pequenas ações, como, por exemplo, incentivar fornecedores a se tornarem também engajados no ESG, e aí temos a possibilidade de aplicar formulários que vão medir, aferir, servir como KPIs, Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de desempenho, mostrando exatamente o grau de engajamento desse fornecedor no esforço para que você atinja um produto final, um serviço final, com uma qualidade superior e, ao mesmo tempo, com o engajamento que é esperado. Ora, passa também pela utilização de expedientes que promovam que empregados tenham uma remuneração justa, tenham investimento no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Observe-se a questão da diversidade e dignidade, são exemplos de ações, e isso aí está ao alcance de cada um de nós. Aliás, no nosso juramento como administradores, nós prometemos essas coisas, tornar o mundo melhor. E um dos balizadores, uma das trilhas que nós podemos utilizar para esse processo todo dar certo, são exatamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, que são 17 objetivos previstos na Agenda 2030 e que servem como um incentivo, um apelo global, justamente buscando ações, possibilidades que, quando não eliminem, pelo menos mitiguem problemas que são de todos nós, como, por exemplo, a pobreza, proteção do meio ambiente, proteção do clima, visando que, desta forma, todos, inclusive com o lixo que vem boiando dos outros países, aquilo que a gente acaba importando sem querer, que aquilo ali também tenha um tratamento adequado e, a partir daí, tenhamos condições de desfrutar de uma condição de vida melhor. Então, aqui estão os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Cada um deles representa, com certeza, um desafio, e aí uma pergunta que poderia surgir. Mas, Júlio, a minha empresa tem que cumprir os 17? Não. Comece devagar. Eleja aquele que lhe for mais acessível e comece a vivenciar aquilo no seu dia a dia. Monte um plano de ação e desdobre essas ações para tornar aquilo possível. Atingiu, passe para um segundo, um terceiro, e quando você perceber, toda a sua equipe estará contagiada, envolvida e acreditando nisso. Trata-se, portanto, da mudança da cultura organizacional. E isso, o mais maravilhoso, é que muitas vezes você percebe, poxa, mas eu já tenho essa preocupação, eu já tenho isso no meu dia a dia, eu já faço isso de uma forma natural. E por que não trazer isso também para o ambiente corporativo? Então, aqui estão os 17 ODS. E, obviamente, adotando relações com base na ética, cidadania, sustentabilidade, essas empresas começam, a partir de iniciativas simples, mas de grande impacto, começar a mudar a sua realidade e das comunidades onde elas estão inseridas. Essas ações permitem a mudança da cultura organizacional. As pessoas que estão dentro da organização começam a ter este novo olhar, começam a ter esta preocupação, e é o efeito multiplicador. O mais interessante é que, a partir deste diálogo com a comunidade, com a sociedade, a própria concorrência começa a fazer parte do processo. Eles começam a perceber, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo naquela empresa. Vem cá, o que tua empresa faz que encanta? O que a sua empresa faz que está se tornando preferida? E mesmo que de uma forma direta ou indireta, eles também começam a seguir aquele
modelo. Muitas vezes, mesmo sendo empresas concorrentes, elas se unem, pois existem interesses sociais que podem sim ser compartilhados. O público interno, ele é fator decisivo nesse processo. E eu trago para vocês o exemplo de uma cervejaria que ela criou um modelo que justamente possibilita esse engajamento interno. É o chamado Projeto Voa, onde os profissionais da empresa são convidados de forma voluntária a se identificar com esses pilares da responsabilidade social e aplicarem em pequenos negócios trabalhos voluntários de mentoria, de treinamento, buscando exatamente desenvolver outras empresas. Pois, desta forma, estas empresas que serão assistidas terão a capacidade de melhorar a sua competitividade, aumentar os rendimentos dos empregados, de alguma forma, desdobrar aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável preconizados pela ONU. Então, a partir do momento que você estimula esse trabalho voluntário, você consegue que os próprios empregados da empresa tenham também esta participação. E olha que riqueza ter a chance de oportunizar aos seus colaboradores, aos seus empregados, a chance também deles serem atores nesse processo. Imaginem a fotografia do antes e do depois de uma organização que nada tinha em termos de responsabilidade social, ou se tinha alguma iniciativa, esta iniciativa não era devidamente mapeada, e a partir do momento que isso é identificado, incentivado e principalmente potencializado, com certeza isso vai trazer um retorno pessoal para os envolvidos e também para a organização que se dedicar a esta proposta. E temos outras possibilidades, além da questão da mentoria, do treinamento, como, por exemplo, o ensino de jovens e adultos, realização de palestras, adequação de layout para pequenos empreendedores. Porque pensem comigo, na sua empresa existem administradores, existem profissionais que receberam ao longo da formação e ao longo da atuação profissional diversas ferramentas de gestão que nos permitem ter um olhar diferenciado para situações que talvez aquele pequeno empreendedor não tenha. E às vezes uma pequena adequação de layout, uma sugestão de uma melhoria de um processo, pode fazer com que aquela empresa dobre a capacidade produtiva, tenha condições de se tornar mais competitiva, tenha condições de se tornar, inclusive, mais segura para as pessoas que trabalham ali dentro. Troca de conhecimentos e outras iniciativas, obviamente, respeitando as leis, a questão do acolhimento, da regularização da situação dos trabalhadores, que passarão a ter melhores condições de trabalho. Não estamos atendendo os ODS da ONU? Não estamos, de alguma forma, colocando a mão na massa e fazendo a coisa acontecer? E é exatamente isso que permite a nós, gestores, ter papel de protagonismo nesse processo, incentivando em cada uma das empresas onde vocês atuam. Mesmo que seja uma... Pega um dos ODS e começa a desenvolver alguma coisa. Comece a praticar. Contagie seus colegas de trabalho e, quem sabe, a mudança ocorre. E as empresas não precisam apenas parecer sustentáveis, é o tal do greenwash. Né? Não adianta só ter aquela, a aparência, muito pelo contrário. Elas podem sim desenvolver o compromisso de entregar produtos e serviços também com essa vocação, buscando fornecedores que topem a ideia, que compartilhem a ideia, que acreditem nas mesmas coisas que você acredita. Mecanismos que, quando não eliminem, pelo menos mitiguem, reduzam o impacto ambiental. A questão da embalagem, por exemplo, que o nosso colega administrador trouxe, do arroz e do feijão, quem sabe, logisticamente, em termos de armazenagem, em termos de transporte e distribuição,
não exista uma outra solução que seja, ao mesmo tempo, compatível em termos de preço e que seja também, de alguma forma, acessível em termos de produção, de distribuição e que cumpra essa finalidade de ser também biodegradável. É tudo uma questão de ter essa visão, de ter essa percepção. Se hoje nós temos a tecnologia para fazer um saco de cimento que é resistente aos movimentos que aquele produto é submetido, muito provavelmente teremos condições de fazer uma embalagem. Talvez a questão do custo seja impactante, mas e o retorno disso? E a quantidade de pessoas que começam a perceber nessa diferença de cuidado, nessa diferença de apresentação, aí sim uma opção de compra. Né? E, obviamente, se a gente pensa nessa redução, nesse primeiro passo que está sendo dado nesse sentido, com certeza as empresas passarão a ter uma vantagem competitiva quando comparadas com aquelas que nada fazem, que nada se preocupam. A educação ambiental também precisa ser incentivada. E aí nós percebemos o trabalho que já vem sendo feito de muito tempo da inclusão na pauta escolar da questão da coleta seletiva, na questão da preocupação, porque à medida que você vai formando novas gerações e vai também trazendo essa preocupação para as atuais gerações de profissionais que atuam no mercado, com certeza isso começa a mudar a realidade e principalmente incentivando o público interno, orientando os clientes e também agindo de forma comunicativa com a comunidade onde a empresa está inserida ou atue. Então, ações que economizem recursos como água, retorno adequado de recicláveis, redução do consumo de energia, possibilitam o atendimento de outros ODS, como foi descrito. Ferramentas de garantia e controle de qualidade. Já ouvi de donos de empresa o seguinte: qualidade gera custo. Será que gera custo? Será que o retrabalho também não é um custo? Será que apresentar um produto que não mantenha uma regularidade, uma conformidade com o esperado, isso também não gera e não traz custo? Então, na verdade, a qualidade, ela aplicada nas organizações, ela economiza recursos, ela melhora a percepção dos consumidores e da sociedade em relação ao que está sendo comprado, sendo adquirido, sendo contratado. Então, na verdade, as ferramentas de garantia e controle de qualidade permitem uma investigação profunda, permitem a identificação da causa raiz e, a partir daí, a eliminação de problemas que trariam desperdício, trariam a necessidade de você lidar de forma prematura com o retorno de produtos que não atingiram a performance adequada. E, obviamente, reduzindo o desperdício, reduzindo o retrabalho, isso gera economia, isso torna aquela empresa mais rentável, consequentemente, aumenta a rentabilidade, porque as pessoas vão consumir mais. Elas vão perceber que aquele produto, que aquele serviço tem a qualidade esperada, portanto, vão retornar, incentivando inclusive outros clientes a consumir. Quando o oposto se verifica, exatamente, o esvaziamento da carteira de clientes acontece. Então, a própria qualidade conspira positivamente para o atingimento da responsabilidade social. E as comunidades do entorno podem e devem ser beneficiadas, devem ser incentivadas a participar desse processo de várias formas. Seja pelo aproveitamento da mão de obra local, sempre que possível, não existindo uma mão de obra qualificada, participar da qualificação dessas pessoas. A empresa, obviamente, talvez não tenha no seu portfólio de aquisições condições de absorver da comunidade local todos os produtos que ela precisa.
ou todos os serviços que ela requer. Porém, ela pode, sempre que possível, buscar desenvolver produtos de fornecedores locais, de prestadores de serviços locais, porque aí entra a economia circular. Você faz o dinheiro circular naquela comunidade, melhorando de maneira muito significativa a renda que está sendo destinada àquele público e, desta forma, contribuindo também para o desenvolvimento social daquelas pessoas assistidas. Imaginem, por exemplo, como eu sou da Comissão de Gestão e Turismo, e o nosso presidente Wagner também gosta dessa área de turismo, eu acabei trazendo aqui um exemplo. Imagine um hotel que está localizado numa região onde existe uma comunidade indígena e que você possa, de alguma forma, criar mecanismos dentro desse hotel para promover uma integração, um intercâmbio com atividades, né, rodas de conversa, com a possibilidade de você ter a transmissão daqueles conhecimentos ancestrais, que você possa ter ali a oportunidade de ter oficinas de artesanato, apresentações culturais. Tem a lojinha do hotel que vende souvenirs? Ok, coloquem, né, esses produtos para serem comercializados. O que acontece? Fotografia do antes. Nada era feito. Fotografia do depois. Uma comunidade foi identificada, foi valorizada, foi integrada e está obtendo renda. E um incentivo para que eles mantenham as suas tradições. Então, são pequenas ações que, com certeza, isso vai diferenciar e vai distinguir esse hotel quando, por exemplo, a escolha for ter contato com a nossa cultura. Hoje eu ouço muito falar, tem os hotéis que são amigos dos animais, pet friendly, né? E aí os hotéis têm lá, né, Vem cá, se tem essa preocupação com os pets, que é legítima, por que a gente não tem a preocupação também em ter uma possibilidade de estender esse conceito do algo mais para coisas que valorizem as pessoas? Tá? Então aqui eu peguei um exemplo de uma ação que pode ser feita, né, utilizando uma comunidade indígena, valorizando algum recurso que tenha naquela localidade. Finalmente, a ação conjunta das esferas governamentais poderão incentivar que os gestores adotem diversas medidas, traduzam isso em incentivos e, a partir daí, as empresas, além de terem esse movimento natural, esse engajamento natural, poderiam, de alguma forma, também serem agraciadas com benefícios, né, com selos, com formas de distinção que pudessem, de alguma forma, impulsionar ainda mais esse movimento. E, óbvio, somos muito felizes de estarmos aqui hoje reunidos no Dia do Administrador, 57 anos da regulamentação da nossa profissão, estarmos na casa do administrador e termos a oportunidade de pegar um assunto que é atual, que é interessante e, ao mesmo tempo, está ao nosso alcance de ser aplicado, com ações concretas, positivas, que vão possibilitar a melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas envolvidas. E aí, coloco agora aí à disposição de vocês para as perguntas. Agradeço a vocês aí a participação. Isso, um de cada vez. Bom, dando continuidade aqui à nossa parte agora do debate e das perguntas, já temos a primeira pergunta aqui do público, o conselheiro Firmino. Primeiro, parabéns ao Júlio. Muito, muito significativo, dentro do Dia do Administrador, trazer a responsabilidade social aonde o administrador está extremamente inserido, né? Principalmente quando a gente olha para o lado da gestão. Eu vejo muito, Júlio, por exemplo, se estiver fora um pouco do escopo, me desculpe, tá? Chega o inverno, frio, e aí a gente nota em algumas lojas
campanhas de responsabilidade social da empresa, onde os empregados são levados, ou motivados a fazer doações para as pessoas que estão sentindo frio na rua, principalmente. Mas o que eu penso disso, eu acho válido, com certeza, mas eu não vejo uma contrapartida. Tipo, se nós arrecadarmos na empresa 10 colchões ou 10 cobertores, a empresa, a responsabilidade social da empresa, dará outros 10 ou 5, metade. Quer dizer, me parece que fica muito a motivação que o empregado faça a doação, e eu não vejo, pelo menos eu não enxergo na propaganda do marketing, sabemos que eu sou da Comissão Especial de Marketing, né, então tenho esse olhar, o lado social da empresa aparecer. Fica... o empregado se envolve e a empresa não. Essa é a minha dúvida, ok? Inclusive, muito boa a sua pergunta, a sua colocação, porque é uma observação pertinente. Tanto é que, num dos slides, eu falei exatamente sobre isso, que é a questão, isso faz parte da cultura do brasileiro, né? Então, quando o Edson estava falando antes a respeito da questão, a embalagem Tetra Pak, ela não tem como ser reciclada, ainda não temos uma planta que faça a reciclagem aqui. A Rosângela lembrou muito bem que tem sim, o pessoal vai, recorta, né, costura e transforma aquilo ali num cobertor térmico. Então são várias campanhas que acabam promovendo isso para você atenuar, vamos dizer assim, o frio das pessoas, né, principalmente nos dias mais frios do ano. A gente percebe que isso já faz parte da cultura da nossa sociedade. Se você chega e fala, vai ter uma gincana na escola e as crianças têm que arrecadar 1 quilo de alimento. Vai lá na tua porta, a criança vai explicar, você dá 1 quilo de alimento e sabe que aquilo ali vai ser convertido em cestas básicas que vão ser distribuídas seguindo os critérios de necessidade e acessibilidade daquele projeto que foi desenvolvido. Mas quando existe essa proposta e a pegada do nosso 15º ENCAD é exatamente essa, é fazer com que ocorra esse despertamento nas organizações. E as organizações percebam o seguinte, olha, isso já existe por parte dos empregados, as pessoas já fazem isso naturalmente. Então, por que nós não aproveitamos isso para colocar esse fermento e fazer esse bolo crescer? Né? Ou seja, a cada 10 quilos de alimento doados, nós vamos colocar mais 10, mais 20, mais 30. Nós vamos pagar uma bolsa de estudos para quem queira fazer um curso técnico profissionalizante. E aí você começa a ter um movimento de contrapartida e que vai fazer, obviamente, esse bolo crescer. Então, o que eu percebo, e a partir do momento que fóruns como esse são oportunizados, é ter esse despertamento. Né? Vamos dizer assim, as sementes estão plantadas aí no planeta. Então, chegou agora o momento dessas sementes germinarem. Então, muito provavelmente, os administradores, gestores, estudantes que estão assistindo a esta palestra, eles também já terão o despertamento dessas sementes. E eles já vão sair daqui hoje impactados positivamente pensando nisso. Vem cá, por que essa campanha do agasalho a gente também não tem uma contrapartida? Poxa, a minha empresa, ela faz cursos, faz treinamentos. Por que a gente não estende isso e transforma a cada 10 agasalhos uma bolsa de um treinamento, de um curso que possa também servir de indutor, né, de empreendedorismo, por exemplo, para uma comunidade carente? Talvez, não necessariamente, ela tenha que colocar mais 10 agasalhos, mas ela possa abrir mão da receita de uma vaga e dar uma bolsa de estudos ali embutida. Ela pode abrir mão da receita da venda de uma caixa de produtos e doar uma caixa, por exemplo, de material de limpeza, ou seja, aquilo que ela já produz. Então, obviamente, o nosso tempo ele acaba sendo estreito para mostrar todas as possibilidades, mas ele serve para ilustrar que é sim possível. Aí basta as empresas, né, terem essa decisão. Se fizéssemos aqui uma enquete, a sua visão antes de entrar nesse auditório e a sua visão hoje do ESG, e ainda não terminou, ainda tem mais uma palestra, né, ainda tem mais um pouquinho. Eu garanto para vocês que a visão de vocês de mundo, de sociedade, ela já mudou bastante.
Muito obrigada, Júlio. Mais alguma pergunta aqui dos presentes? Alguém? Então, Rosângela, por favor. Bom, nós temos uma aqui que veio pelo público que está conectado aqui com a gente. Hoje, qual a maior dificuldade que foi encontrada para implementar essa consciência de ecologia? Olha, eu diria que é a ruptura de paradigma. Nós temos um paradigma instalado que é o seguinte, é o lucro. Só que você pode ter um lucro compartilhado. Você pode ter um mecanismo de atingir esse objetivo que as organizações precisam ter. A organização que não visa lucro não é uma organização. Você pode dar um outro nome, não é uma empresa. Você pode dar um outro nome. Mas as empresas precisam ter lucro até para que elas possam desdobrar o seu planejamento estratégico, possam implementar as suas campanhas de crescimento, de marketing, de divulgação, de contratação de gente, de ampliação de linha de produção, incentivos à inovação, desenvolvimento de novos produtos, mas as empresas precisam disso. Então, eu imagino que, em alguma medida, isso acabou ficando emperrado por essa falta estruturada de ter um olhar para o próximo. Nós já fazemos isso de forma caritativa. São várias medidas. Quando a gente vai e recolhe a tampinha do refrigerante, porque tem aqui uma ONG que cata isso aqui para levar, para converter isso aqui em alimentação PET. Quando a gente participa dessas campanhas que fazem aí pela internet, ou você está engajado dentro de alguma instituição religiosa, isso já faz parte do nosso dia a dia. Então, acabava que em algum momento precisava ter o quê? Esse impulsionador. Vamos aproveitar que a gente já tem isso, já faz parte do nosso cotidiano, vamos transformar isso em iniciativas dentro das organizações. E já passamos por várias ondas, downsizing, reengenharia, qualidade. Chegou agora a vez do ESG, pessoal. Então, é o nosso momento, enquanto administradores, de desdobrar isso em ações práticas dentro das organizações. Fantástico. Realmente, essa sua fala traz para a gente esse apelo, para cada administrador que está dentro de, seja qual for a organização, que comece a pensar naquilo que pode ser feito para realmente melhorar esse entorno, melhorar o público interno, melhorar a si próprio. Quando você faz alguma ação que melhora quem está do seu lado, você está melhorando o seu espaço, com certeza. Uma pergunta, eu lembrei de uma passagem muito interessante. Um sujeito estava lá na beira da praia e a maré resolveu devolver centenas de milhares de estrelas do mar. Acredito que vários de vocês conheçam essa passagem. E aí está lá o sujeito lá pegando a estrela e jogando o mais longe que ele pode de volta dentro do mar. E aí passou um curioso e falou, ô maluco, o que tu está fazendo aí? Está perdendo o teu tempo? Tu não está vendo? Tem milhares aí. Eu sei, mas para aquela que eu consegui jogar mais longe fez a diferença. Vem para cá, me ajuda também. É esse coro que a gente está precisando montar, Tem mais uma pergunta aqui. Muito se fala sobre diversidade nas empresas, seja sexual ou de raça, mas poucas fazem isso no dia a dia. Quando e como mudar isso? Paula Daniel. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Paula. Isso realmente é um desafio. É um desafio porque você precisa equilibrar essa questão, inclusive é um dos ODS, mas você também precisa observar a competência daquele quadro. Então, não é somente fazer a substituição para o atendimento. É você preparar os seus quadros internos para que eles sejam tão bons ou melhores. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus estudantes é: não aceitem alguém dizer que você não é capaz de fazer certa coisa. Se alguém faz, você é capaz de fazer igual ou melhor. E se ninguém fez, descubra como fazer e você será o primeiro. Então, a gente percebe esse discurso que é necessário, é válido sim, mas as pessoas precisam se mexer. Hoje eu atuo em 3 instituições. As 3 promovem essa iniciativa.
As três têm essa preocupação de equiparação de quadros, atendendo a questão de gênero, tem a preocupação de comentar e discutir a questão da diversidade, tem a preocupação da qualificação dos seus quadros, buscando, evidentemente, melhorar o desempenho desses profissionais. Então, a gente percebe, mais uma vez, é um movimento silencioso, mas que começou. E, uma vez iniciado, ele não para mais. Vou dar um depoimento. Eu conheço uma menina que ela é surda bilateral e, desafiando a vida, ela se formou em jornalismo. Claro que ela não tem condições de fazer o seu trabalho, por conta de que, apesar da tecnologia ter melhorado muito, ainda não chegou a essa coisa maravilhosa. Mas ela hoje já fala 3 idiomas, ela está numa multinacional e ela é hoje a coordenadora do Comitê de Diversidade e Inclusão dessa organização. A organização também apostou. A organização também deu os meios. Não foi só a menina. Então, essa situação ela acontece sempre com uma via de mão dupla. Se você tem a oportunidade e o outro está disposto a utilizar essa oportunidade, isso acontece. Então, não são milagres, são realidades vivas do dia a dia, mas que é sempre uma combinação do que a empresa, do que a organização está oferecendo como oportunidade e que o outro está percebendo e aproveita. E segura essa oportunidade e segue por ela. Alguém lá tinha levantado a mão. Júlio, bom dia. Parabéns pela explanação. Ainda em cima do tema que você veio na pergunta anterior sobre diversidade e inclusão, a gente sabe que isso é um movimento muito forte nas empresas, né, a parte de diversidade, inclusão e equidade, mas a gente sabe que o social engloba outras questões que parecem já bem atuantes no nosso mercado, mas que não são, como ambiente seguro, leis trabalhistas, enfim. A gente sabe que hoje ainda temos muitas pessoas que são, né, aí, de fato, resgatadas de condições análogas de escravidão de trabalho. Queria entender qual é a sua visão das empresas nessa atuação, né, de ambiente seguro de trabalho, questão de leis trabalhistas, questão de direitos humanos, que é bastante importante, para a gente não tentar, né, só falar só de diversidade, inclusão e equidade, que virou um tema meio que da moda quando a gente fala do S, mas como você enxerga que as empresas têm atuado nesse aspecto. Ainda dentro da questão da responsabilidade que as empresas têm, em algum momento ali eu falei da questão do recolhimento de impostos, né? Então, com o recolhimento de impostos, você viabiliza ações no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, que acabam se desdobrando e traduzindo também em ações de responsabilidade social. Então, se a gente fala de recolhimento de impostos, a gente está falando de retirar, né, da invisibilidade, do modo stealth, empresas que hoje estão à margem desse processo. Empresas que não recolhem os seus tributos, empresas que não são, né, não existem. Então, quando você tem uma política que incentiva que essas empresas façam recolhimento, que elas façam uma regularização, e a partir daí elas tenham, inclusive, mecanismos de crescimento, mecanismos de comercialização com outras empresas, isso começa a tirar essas empresas, né, da invisibilidade, né, do informalismo, e começa a dar formalidade. E é justamente essa formalidade que permite que empresas que praticam ESG escolham fornecedores engajados e fornecedores que tenham essa preocupação e que recolham os seus tributos. Quando a gente pensa na questão da qualidade, um dos mecanismos de certificação da qualidade é exatamente que a empresa atenda cumprimento de leis, cumprimento de recolhimento de impostos, regularização de empregados, né? Tem que ter o atestado de saúde ocupacional em dia. Então, já existe essa preocupação com a questão do recolhimento dos tributos. Dificilmente veremos uma empresa fazendo negócios com uma outra empresa que não seja formalizada. Então, acaba sendo um movimento, vamos dizer assim, bastante amplo, que vai premiar exatamente as empresas que tiverem essa preocupação, esse engajamento. E quando a gente fala de ESG, a gente, vamos imaginar a produção de um
um equipamento, se eu me predisponho a buscar fornecedores que estejam engajados e vou aplicar um checklist em cima desse fornecedor para ver o nível dele de engajamento, e quando ele percebe que um dos critérios no processo seletivo é, por exemplo, o ranking dele, opa, peraí. Então também tem que começar a me movimentar nesse sentido. Eu também tenho que começar a atender aquilo que ele me perguntou no questionário. Eu tenho que mudar isso na prática, porque senão ele não vai nem mais me chamar para os processos de aquisição. Então isso acaba sendo um movimento bastante amplo, né? E, obviamente, as empresas vão precisar, na sua medida, de acordo com o seu interesse, se adequar. Vai ter ainda, durante um bom tempo, o dono de empreendimento, quero saber disso não. Beleza, uma decisão dele, mas em alguma medida ele vai ser precificado por essa decisão. Boa tarde, me chamo Júlio e eu queria saber sobre a inclusão para pessoas que têm déficit intelectual ou até mesmo TDAH, e essa inclusão, que eu acho que o mercado não procura isso. Xará, muito obrigado pela sua pergunta. E se você hoje observar, várias empresas sim, elas inclusive abrem processos seletivos específicos e também concursos públicos. Então você hoje percebe algo que há coisa de 15, 20 anos não existia. É uma preocupação em preencher os seus quadros exatamente com esses profissionais que demandam, né, esse olhar diferenciado. Não um olhar de vitimismo, muito pelo contrário, mas um olhar de oportunidade. Então, é oportunizar que aquele profissional tenha acesso à renda, e aí estamos atendendo os ODS. Tenha acesso ao trabalho, e isso ajuda a combater a pobreza, ajuda a combater a fome. Quantas e quantas vezes a gente observa que aquele profissional incorporado a uma organização, ele inclusive vem somar na renda da família. E quando não, muitas vezes é a renda principal. Agora, e se nada fosse feito? Ia continuar do jeito que estava. Ia depender de ações isoladas. Então, hoje você percebe um movimento mais amplo, sim, que está trazendo essa possibilidade. Inclusive, com um olhar mais amplo que perpassa pelo espectro autista, perpassa por situações que até então passavam desapercebidas e que agora começam a ser, inclusive, procurados. Nada. Bom, Rosângela, só tomando seu lugar um instantinho, que acabou de chegar essa aqui, eu ia finalizar. Mas já que a gente está falando de inclusão, que foi assim que começou a pergunta da Edibruno ou do Edibruno, ainda não sei. Já que estamos falando de inclusão, por que as organizações cobram tanto experiência no seu processo de recrutamento, diminuindo assim as chances de quem está procurando o seu primeiro emprego? Olha, excelente pergunta. Eu diria que depende da empresa. E vou contar rapidinho para vocês uma história que eu contei ontem para os meus alunos. Passei durante 10 anos da minha vida no Exército Brasileiro, tive a oportunidade de incorporar as fileiras do Exército, e quando saí do Exército, comecei a mandar currículo para tudo quanto é canto que vocês possam imaginar. E aí participei de um processo seletivo, onde, nesse processo, era um processo para supervisor de vendas de uma empresa multinacional brasileira, e, em determinado momento, todos sentados ali em círculo, né, os participantes, já era uma dinâmica, exatamente buscando ali filtrar as pessoas que preenchiam, né, isso, né, fazer aquela análise de perfil, ver quem é quem, né, porque papel aceita tudo. Se você disser ali que você tem experiência X, Y, Z, não, eu troco o pneu do avião com o avião voando, né, o papel aceita tudo, mas na hora da análise comportamental, tá bom, então faz aí. Aí a coisa muda de figura. E naquele dia, aí a recrutadora fez a seguinte pergunta: qual é a experiência de vocês na área de vendas? A posição era para supervisor de vendas. Aí o sujeito aqui do meu lado levanta e fala: não, eu sou gerente de vendas da Besouro Veículos. Veículos usados. Eu olhei assim, velho, dancei, né? Aí qual é a tua experiência?
Eu nunca vendi nada, não. Só os carros usados, né? Ia trocando de carro, dava aquele upgrade, só vendi isso. Nunca vendi nada porta a porta. Aí passou para o meu colega do lado, aí o colega do lado, não, meu pai tem uma imobiliária e eu comercializo grandes propriedades, apartamentos, salas, imóveis. Eu dancei, né? E aí, terminada ali aquela rodada, né? Vários outros falaram, mas esses dois que estavam exatamente do meu lado, então parece que o holofote está em cima de você, né? Não tenho experiência, pronto, dancei. E ela vai e fala exatamente o seguinte, olha, muito obrigado pela participação de vocês e tal, não sei o quê, vamos entrar em contato. Pisei em casa, toco o telefone. Oi. Então, você esteve aqui hoje participando do processo seletivo? Sim. Então, para você voltar amanhã até a segunda etapa. Aí eu voltei. Aí estou lá, né? Cadê o amiguinho daqui e o amiguinho daqui? Não estava. Aí eu fiquei curioso. Aí fui lá perguntar para ela, vem cá, e os amiguinhos que tinham muita experiência quando comparado a mim que não tinham nada? Então, queremos pessoas sem experiência. Nós vamos formar o profissional que nós queremos. Então, muitas organizações, e quando o mercado ele está recessivo, acaba que um dos critérios pode ser esse. Mas quando o mercado ele começa a entrar numa espiral, e estamos vivenciando esse momento pós-pandemia, né? Felizmente, a gente vem percebendo o crescimento dos indicadores macroeconômicos, a gente começa a perceber o seguinte, que as empresas vão buscar, sim, os profissionais que talvez não tenham ainda, né, não vou chamar de vício, mas aqueles profissionais que já têm uma vivência que pode entrar em choque com as ideias daquela organização. Os valores, né, a cultura organizacional, e inclusive a empresa vai preferir formar essa mão de obra. Muito bom, muito obrigada, Júlio. Mais uma vez agradecemos a presença de vocês aqui. Convidamos a administradora Rosângela para a entrega do certificado do Júlio e a administradora Neide Venâncio, conselheira do CRA-RJ, para a entrega do certificado da Rosângela. Muito obrigada, Rosângela, Júlio, Neide.